Maravilha! Excelente dia! Hoje, pela primeira vez, fazendo uma live aqui no sábado, dia 15 de julho, a nossa live 35. Essa semana aconteceu, dessas 35 lives, aconteceu o primeiro pulo de um dia, que foi uma noite que eu e a minha esposa praticamente não dormimos, por conta de o José estar um pouco doentinho. Grande doutor José Savares, como vai, meu amigo? Saudades, saudades. Forte abraço aí pro amigo. Vou falar um pouco sobre cultura organizacional, como ela de fato potencializa ou despotencializa o seu negócio de atingir os seus objetivos, tá? Então vamos falar sobre isso hoje, nessa live 35. Maravilha? Então, para quem não conhece, né, o conceito de cultura... Abração, meu amigo! O conceito de cultura organizacional, cultura organizacional, em poucas palavras, é um conjunto de vários fatores, tá? Mas eu gosto de falar de cultura como se fosse a energia que mantém a estrutura do negócio acontecendo na sua ausência e também na ausência da estratégia que a gente vai falar sobre aqui, tá? Seja bem-vindo, Jean, seja bem-vindo, Leia, seja bem-vindo, Pastor Francisco. Vamos iniciando esse momento, tá? Então, cultura organizacional, em poucas palavras, em outras palavras, eu gosto de dar o exemplo que a empresa, ela não é um conjunto de fatores físicos, do tipo mesa, cadeira, estrutura física, computador. Bom dia, Gabi. Uma empresa, ela é muito mais do que isso, né? E isso existe de fato, mas o que existe, que mais influencia o negócio é a energia, tá? E a energia eu entendo que é o relacionamento entre as pessoas, tá? Se esse relacionamento entre as pessoas está alinhado, está coerente com a estratégia, imagine que são duas coisas, tá? A cultura e a estratégia, tá? A gente já vai falar sobre isso. Se está coerente, a cultura vai potencializar a estratégia. Se não está coerente, a cultura vai despotencializar a estratégia. Eu gosto de uma metáfora que eu escrevi no Black Book do governante, que é o nosso manual do governante que a gente ensina os empresários na imersão empresário-governante. E lá eu dou um exemplo que é o seguinte: a cultura é como se fosse um imã super forte, que se for ruim, esse imã vai te puxar totalmente o teu time para não avançar. Ele vai segurar, né? Porém, se a tua cultura for boa, né, com base na estratégia, vai servir como se fosse uma catapulta, tá? Ela vai catapultar, né, o teu time para atingir o objetivo, utilizando a estratégia correta, tá? Então, se você tem ali um conjunto de regras que regem a organização, que regem a forma como as pessoas se comportam no teu negócio, e isso está alinhado com a estratégia, você vai atingir o seu objetivo e isso vai fluir, tá? Isso vai fluir de certa forma até, vamos falar assim, uma palavra simplista, mas não é bem isso, de forma fácil, tá? De forma fácil. Porém, do outro lado, né, você já sabe o resultado. Talvez você pode estar sentindo essa resistência hoje, tá? E o segundo tópico que eu queria tratar aqui, que é o seguinte: cultura organizacional versus estratégia. Tem uma frase que eu acho incrível, que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Vou até pegar a frase exatamente aqui. Para falar certinho, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, tá? Peter Drucker. A cultura come a estratégia no café da manhã. O que significa isso na prática?
que tudo isso que a gente já tem falado aqui, dando um pouco de contexto. Se você chega na reunião e fala assim o seguinte: meus queridos colaboradores, a gente tem esse objetivo para essa próxima semana. Vocês farão isso, isso, isso. Aqui tá os recursos para vocês atuarem e eu preciso que vocês ajam dessa forma. Tá? Você vira as costas, né? Encerra a reunião. E imagine que tem uma câmera escondida lá supondo que tem uma câmera escondida lá no cafezinho. E o pessoal lá no cafezinho tá vibrando. Uau, isso daí, cara. Tô falando de uma forma bem caricatura aqui, né? Mas as pessoas estão vibrando de fato que vão atingir aquele objetivo, que sim, a gente tem uma liderança forte, a gente tem recursos para atingir esse objetivo, a gente tem clareza de como chegar, tua cultura tá ok. Tá? Mas o que normalmente acontece? No cafezinho, os liderados se reúnem na rádio peãozinho ali, né? E falam assim: ih, ó, o chefe lá, ó, mais uma estratégia furada, né? Mais um ponto lá que ele quer fazer que não vai dar certo de novo, né? Então, isso é a cultura comendo a estratégia no café da manhã. Tá? Seja bem-vindo, Marcos. Tranquilo? Então, meus queridos, você ter estratégia e ter uma cultura forte, ter o casamento perfeito aqui te fará atingir o teu objetivo. Se você tem uma estratégia excelente, mas pessoas que regem a tua cultura não tão boas, você não fará não vai atingir o seu objetivo, tá? Alex, seja bem-vindo também, beleza? Tem um ponto que tem uma frase também que eu gosto muito, que é o seguinte: que pessoas boas, pessoas ruins, entre aspas, tá? Com uma cultura boa vale muito mais do que pessoas extremamente incompetentes com uma cultura ruim, tá? Porque não adianta você ter uma estratégia excelente, tá? Não adianta o Jeff Bezos chegar para o teu negócio e desenhar uma estratégia se você não tem uma cultura de jogar com garra, né? E eu gosto de uma outra analogia, né? Que é o seguinte: eu não sou muito fã de futebol, não assisto muito futebol, né? Mas o conceito a gente consegue entender. Quando você assiste um jogo, né, e você percebe que o time está fazendo corpo mole, você, como torcedor, dá aval pro teu técnico ir lá executar o time, né? No sentido de, cara, vocês estão fazendo corpo mole aí, né? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, né? Porém, às vezes, no nosso negócio, a gente tá indo mal, a gente tá jogando mal, a gente não dá ali a real importância de ajustar a rota para fazer a coisa acontecer, tá? Você tem que tomar a clareza do teu ponto A para você atingir o teu ponto B, tá? Isso é uma construção. E cultura, cara, é um negócio que é tão forte, mas tão forte, que a gente já belisca o terceiro ponto que eu quero trazer aqui. A cultura organizacional como vantagem competitiva, tá? Hoje, se você não tem uma vantagem competitiva, você é mais um no mercado, né? E tem um exemplo que eu dou também na imersão de como atingir aí uma cultura coesa, tá? Que é o seguinte: o teu propósito vai reforçar a tua cultura vai reforçar os pontos de contato com o cliente, e esses pontos de contato com o cliente vão deixar o cliente feliz ou triste. E a partir dessa felicidade ou dessa tristeza, ele vai propagar o seu negócio, tá? Então, se você tem o mesmo negócio que o teu competidor, só que você tem uma cultura muito mais coesa, uma cultura muito mais, de fato, voltada para o cliente, você tem vantagem competitiva. E por você ter essa vantagem competitiva, você atrai mais talentos, os clientes brigam para comprar de você, tá? Porque você tem uma cultura que reforça o resultado, tá? E daí isso se torna uma estratégia
né, de vantagem competitiva. Então, uma cultura organizacional bem alinhada, vai atrair e reter mais talentos de alto nível, né, vai aumentar a produtividade e promover a inovação. Isso é importantíssimo você ter em mente. Tá? A cultura organizacional é uma energia que cola todas as pecinhas, todos os vácuos que existem numa operação, a cultura que vai fazer essa cola. Tá? Tem um outro exemplo que eu gosto de também trazer para explicar um pouco sobre cultura organizacional, que é como se fosse o espírito do dono, né? Então, o processo de aculturamento do seu negócio é um processo de despersonalização, né? O dono é o cara que de fato dá os pingos nos is, né? Para um processo de institucionalização. Tá? E pense que o código de cultura, que é o documento que vai reger essa cultura, é meio que o espírito do dono. Né? Então, você vai ter que transmitir esse espírito para o código de cultura e você, né, como dono, ser a persona que vai representar essa cultura até de fato ela se tornar tão forte que as pessoas, né, agem de uma forma tão forte culturalmente falando que qualquer pessoa que venha e não se aculture, né, que não entre no processo de aculturamento, ela é expelida, assim como também ela atrai e retém talentos que querem estar ali, né, Então, o último tópico para a gente esgotar aqui esse assunto hoje, que é cultura organizacional e escalabilidade, tá bom? Então, se você tem uma cultura coesa, sólida, voltado de fato para os valores do teu negócio, voltado para entender as dores do cliente e agir pró-cliente, você tem flexibilidade para escalar a tua operação. Tá? Porque assim, tem um desafio que todo negócio passa quando cresce, é que você pode, por exemplo, estar com 20 colaboradores hoje, mas esses 20 não se... Vamos falar assim, um exemplo. Esses 20 colaboradores te permitem faturar meio milhão, 1 milhão. Vamos falar assim, esses 20 colaboradores te permitem faturar 1 milhão. Para você chegar nos 2 milhões, esses 20 colaboradores não vão te permitir chegar nesses 2 milhões. Tá? Todos eles. Então, porque o processo de você escalar o teu negócio, ele exige sair a todo momento da caixa. Né? Você precisa crescer a todo momento. Então, se você consegue, de fato, construir uma estrutura de inovação coesa, que as pessoas estão apostando no teu projeto, mas elas estão dispostas a aprender, talvez você consiga levar as 20. Tá? Mas é pouco provável. É pouco provável, porque o ser humano ele não gosta de mudança. Né? Então, talvez se você tiver uma cultura muito sólida, você vai conseguir levar 50% dessa galera para o próximo nível e pense que desses 10 vão entrar novos 10 colaboradores e você vai precisar crescer, logicamente, teu time. Né? Então, seu time ele veio que vai se modificando ao longo que você vai para o próximo nível. E isso exige caixa. Né? Então, se você tem que ter um planejamento para o crescimento. Eu gosto de uma dinâmica que eu explico com maiores detalhes, mas eu vou dar um highlight aqui, né? um flash de luz, que você cresce, e quando você cresce, você usa caixa, você consome caixa, porque você aposta não, né? Você investe em canais de mídia, né? E isso consome caixa. Então você chegou nesse novo patamar, você precisa estabilizar, engordar o caixa nesse novo fluxo de vendas para acelerar para o próximo nível. O próximo nível você vai colocar mais dinheiro. Então existe essa dinâmica de você, sempre quando crescer, consumir caixa, estabilizar, engordar o caixa, crescer de novo. Crescimento desacelerado loucamente. Eu tenho os meus Qs aí. Tá? Ainda tenho os meus pontos. Você tem que se programar para o crescimento, tá? E você crescer de forma marcada. Marca passo, tá? No sentido que você sabe quanto que você vai crescer e você já tem grana para fazer o teu negócio crescer, ou você busca grana no mercado para fazer o teu negócio crescer. Fechou?
Então, cultura organizacional, conjunto de crenças, de regras que fazem o negócio acontecer. Você precisa entender que tua cultura está potencializando ou despotencializando a sua estratégia, porque a cultura come a estratégia no café da manhã. Tá? Se você tem uma cultura sólida, você consegue utilizar ela com vantagem competitiva. O teu concorrente faz a mesma coisa, você faz a mesma coisa, só que a tua cultura é muito mais voltada para o cliente, e as pessoas vão brigar para comprar de você. Tá? E os colaboradores vão querer muito trabalhar no seu negócio. E por último, você pensando em escala ou escalonamento, você vai precisar sempre estar o tempo todo aprendendo e desaprendendo. Então você precisa ter um time, uma cultura que aprenda e desaprenda o tempo todo. Porque não existe regra, estratégia fixa. Essa é uma certeza que as coisas vão mudar. Existem 3 certezas, as coisas vão mudar, a gente vai pagar imposto e a gente vai morrer. Então essas únicas 3 certezas você pode contar. Então as coisas vão mudar. Então teus colaboradores vão precisar mudar. Então tua cultura precisa estar coesa para esse objetivo. Fechou? Então desejo aí um excelente sábado. Que esse dia seja incrível na sua vida. Que esse final de semana seja especial para você e sua família. Que você possa curtir aí a sua família, esse friozinho gostoso aqui de São Mateus do Sul. E espero na sua cidade de repente também tá frio. E te vejo segunda-feira, nossa live 36, partindo aí para última semana, os últimos 5 encontros da nossa maratona. E vai ser incrível. Vai ser incrível, vai entrar muito tópicos aí de gestão, liderança e cultura organizacional. Gestão de pessoas, liderança e cultura organizacional. A gente vai ter mais 4 tópicos. Daí o último tópico vai ser só um highlight, aí, um overview, um apanhado geral de como foi essas 40 lives, cara. Fechou? Um excelente dia, vamos em frente e até segunda. Valeu!